Olá, eu sou a professora Denise Lícia, bem-vinda ao meu canal de Relações Internacionais. Hoje eu vou falar do Império Napoleônico, porque passada a agitação do período do terror, a França estava completamente em choque. A guerra civil ameaçava estourar a qualquer momento, indústria e comércio completamente arruinados, estradas e portos destruídos, população apavorada e pessoas sendo perseguidas e fugindo do país aos montes. Para voltar à estabilização do país, Napoleão apresentou uma nova Constituição, que foi aprovada por plebiscito popular, que dava a Napoleão plenos poderes, referendo popular, num governo chamado de consulado, que tinha aparência, mas só aparência, de um regime republicano. Já curtiu minha página? Já segue meu canal? Se inscreve aqui! Voltando a Napoleão, o poder legislativo era só formal, era apenas formal. O poder executivo é que era forte. E esse poder executivo era composto por 3 cônsules nomeados pelo Senado para governar por 10 anos. Mas quem tinha mesmo poder era o chamado primeiro cônsul, que era justamente o Napoleão. E o Napoleão vai reorganizar o sistema estatal francês, o Estado francês. Vamos aí num ponto a ponto. Em 1802, Napoleão assina a Paz de Amiens, que põe fim ao conflito europeu ali da Revolução Francesa. A reorganização da França foi desde a reorganização do ensino até a criação do Banco Central francês e a criação de funcionários destinados à coleta de impostos. Denominação de funcionários destinados a isso, coleta de impostos. Foi selado então a paz com a Igreja Católica com uma concordata. O padre aceitou o confisco dos bens da igreja e o Estado ficou proibido de interferir no culto. Napoleão conseguiu ainda que bispos prestassem um juramento de fidelidade ao governo francês e que o governo aprovasse as bulas papais antes de elas entrarem em vigor na França. Napoleão também cria um Código Civil, que tem coisas que estão em vigor até hoje. Aproveitando isso e de olho num clima de guerra na Europa que não estava aí nem um pouco feliz com o desenrolar político da França, Napoleão se autoproclama imperador e com poder absoluto. Ele cria uma nova corte, mas também reconduz nobres antigos, esses nobres de antes aí da Revolução Francesa. E os cargos de administração pública seguiam patamares de títulos de nobreza. Quanto mais altos os cargos, mais altos os títulos. Foi criado um código comercial e um código penal, com um controle muito rígido, centralização e incentivos para a retomada econômica. A economia, o comércio e a indústria francesa se recuperaram e a população passou a apoiar então o regime. Aí o Napoleão aproveitou que tinha apoio e tornou-se cada vez mais despótico, até mesmo mais do que os antigos reis franceses. O excesso de intervenção e o recrudescimento da censura fizeram crescer o descontentamento, especialmente da burguesia, e a sociedade francesa começa a alimentar aí uma oposição a Napoleão. Como Napoleão não escondia de ninguém que tinha essa expectativa de grandeza para a França e para ele mesmo, ele acaba despertando nas outras lideranças europeias um sentimento de atenção e de ameaça. A Inglaterra foi quem agiu primeiro. Na Batalha de Trafalgar, derrota a armada francesa e ganha então a Inglaterra o controle dos mares, a grande armada marinha. Se a Inglaterra engolia a França na batalha naval, em terra a situação era muito diferente. Napoleão foi expandindo seus domínios por toda a Europa. E para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão decreta o bloqueio continental, obrigando os países europeus a fecharem seus portos ao comércio inglês. E a Inglaterra é uma ilha, precisa de comércio com todo mundo. Ainda mais para ser uma potência, né? Só que em 1812, os russos, que eram aliados da França, rompem o bloqueio comercial com a Inglaterra. E aí Napoleão invade a Rússia. Consegue chegar até Moscou, mas ele encontrou uma resistência tão grande que ele foi obrigado a fazer uma retirada muito desastrosa e aí acaba pegando também o inverno russo. A Espanha também protagonizou resistência e nesse meio tempo a gente tem também a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Em 1813, Napoleão vai ser derrotado e aprisionado na ilha de Elba, mas ele fugiu de lá, um ano depois.
retornou ao poder e foi o chamado governo de 100 dias, que foi derrotado na Batalha de Waterloo. Aí ele foi aprisionado na ilha de Santa Helena e morreu lá em 1821. Aí, depois disso, a gente tem o Congresso de Viena, entre 1814 e 1815, que vai restabelecer o equilíbrio entre as grandes potências europeias, vai restaurar o poder das monarquias que Napoleão derrotou. O Congresso de Viena também divide a Alemanha e Itália e dá para a Inglaterra uma consolidação de potência marítima. É quando a Inglaterra se torna efetivamente o grande império. E para evitar novas perturbações como a Revolução Francesa, é criada a Santa Aliança. Precisamos falar também que Napoleão revolucionou o jeito de fazer a guerra. Como ele não fazia parte da nobreza, ele não tinha os vínculos que obrigavam ele a seguir as regras da guerra da maneira que a nobreza seguia. E as guerras eram coisa de cavalheiros, passaram a ser de destruição mesmo. Um exemplo de nova tática de guerra era o uso de canhão com balas interligadas por correntes, que passavam literalmente varrendo as composições de infantaria, desestabilizando e matando diversas divisões do exército inimigo e abrindo caminho para o exército francês. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e indique para mais amigos que gostam de história mundial, de história de relações internacionais ou simplesmente de história. Um abraço e até mais!